Bom, gente, então vamos lá. A gente agora vai tentar entender como que funciona o processo como um todo do Enem, certo? Como que é a divisão de vagas, como utilizar, por exemplo, a nota do Enem para entrar numa universidade que não seja especificamente pelo SISU, como que funciona o SISU, enfim, vamos tentar entender como que funciona o processo como um todo, começando pelo TRI, que é a teoria de resposta ao item, que é o algoritmo, digamos que o programa, né? é, de correção do Enem, que realiza essa correção e consegue estipular algumas informações e criar algumas informações, como, por exemplo, ele divide as questões do Enem entre fáceis, médias e difíceis. Nessa questão é importante a gente destacar que essa divisão só ocorre após todas as provas terem sido corrigidas, certo? Então, utilizando de dados estatísticos, de, por exemplo, as questões fáceis são aquelas questões em que grande quantidade de pessoas conseguiram acertar. E as difíceis, ao contrário, são as questões que poucas pessoas conseguiram acertar. Então, o programa consegue, utilizando dos dados da sua inteligência artificial, né, esses dados estatísticos, de fazer essa divisão, certo? E essas divisões entre questões fáceis, médias e difíceis é exatamente o que faz com que o TRI seja uma forma de ajudar na questão de desempate, certo? Então ele é utilizado de método de desempate. Por quê? Um exemplo é, por exemplo, duas pessoas ambas acertam 40 em matemática, mas uma tira 835 e a outra tira 820. Então, apesar de ambas terem acertado a mesma quantidade de questões, a nota delas nessa área do conhecimento do Enem foi diferente, exatamente por conta da aplicabilidade do TRI, certo? Que funciona como método de desempate, utilizando para a pontuação a divisão entre questões fáceis, médio e questões difíceis, certo? Então, como eu já disse, vai ter essa variação da nota por conta disso. E além também, vale destacar que ele analisa o nível das questões corretas, exatamente foi o que eu falei, e não a quantidade específica dessa quantidade de acerto, certo? Então, assim, teoricamente, nessa questão, uma frase importante a se destacar em relação ao TRI, que é importante tentar, vamos destacar essa palavra, tentar acertar as questões mais complexas e agora vamos destacar toda essa outra frase que eu vou falar. Não errar as mais fáceis. Esse é o ideal para poder fazer com que se concorde, né, com essa questão aqui que analisa o nível das questões e não especificamente a quantidade de questões acertadas, certo? Ok. Então, se o TRI consegue identificar os meus chutes, né, já que ele é um programa que utiliza da sua aplicação para poder ver se uma pessoa chutou uma questão, sei lá, de acordo com a área do conhecimento ou se não chutou, enfim, ele consegue identificar através das suas aplicações se essa pessoa chutou uma questão ou não. Então, se o TRI consegue identificar meus chutes, se eu não souber uma questão, eu devo ficar sem responder essa questão? A resposta é não. Isso é uma fake news. Por quê? Apesar de existir alguns vestibulares que, por exemplo, diminuem a nota da pessoa caso ela erre uma questão, o Enem não funciona assim. Então, o ideal é que se preencha todas as questões, certo? Não deixe nenhuma questão sem responder. Assim, tente se analisar qual que seria a possível resposta, enfim, entre aspas, fazer um chute consciente, certo? Mas não deixar essas questões sem respostas. Ok, então, compreendido a respeito da funcionalidade do TRI, a gente entra na questão das ações afirmativas, né, das chamadas mais popularmente de cotas, nas reservas de vagas. Então, essa reserva de vaga ela foi instituída pela lei número 12.711 a partir de agosto de 2012. Ela firma o compromisso das universidades federais em reservar pelo menos 50% das vagas para alunos de escola pública, certo? Então, as universidades devem ter essa reserva de vagas. Então, digamos que no caso do curso de medicina, são 110 vagas, são liberadas 55 para ampla concorrência, né? Então, no caso dos alunos de escola particular, e 55 para os alunos de escola pública. Ok, então 50% dessas vagas são específicas para escolas públicas. Dentro desses 50%,
50% das vagas devem ser destinadas a alunos que possuem a família com renda igual ou inferior a 1,5 salários mínimos per capita, ou seja, um salário mínimo por cabeça, ou seja, por pessoa moradora daquela casa. Então, por exemplo, são 100 vagas, 50 são para a escola pública. Dentro dessas 50 vagas, 50% deve ser para pessoas de renda inferior ou igual a 1,5 salários mínimos. Nesse caso, vão ser 25 vagas para as pessoas que se enquadrem nesse grupo, certo? Aí, além dessa reserva de vaga para pessoas de baixa renda, a gente também tem a reserva de vagas para pessoas pretas, pardas ou indígenas. E essa reserva de vagas acontece de acordo com as estatísticas divulgadas pelo último censo do IBGE, certo? Então, essa estatística de vagas para pretos, pardos ou indígenas deve ser proporcional à quantidade de pretos, pardos ou indígenas de acordo com a unidade federativa. Então, no caso, deve-se analisar, no caso da UFG, se analisar como que funciona essa densidade, né, de pessoas pretas, pardas ou indígenas em Goiás e, analisando essas estatísticas, fazer uma proporção, né, utilizando desse percentual do estado para poder fazer essa divisão de vagas. Além disso, também a gente possui a reserva de vagas para pessoas que possuam algum tipo de deficiência, ok? Então, aqui eu coloquei 5 pontos, né, que vão analisar como que acontece essa reserva de vagas, como que é analisado se você realmente faz jus a se enquadrar nessa reserva de vagas. Por isso que eu coloquei aqui destacando a existência da comissão de escolaridade, que vai analisar se você realmente é oriundo de escola pública, da verificação de condição de deficiência, análise da realidade socioeconômica, heteroidentificação e o último ponto que a UFG inclui, que é uma das formas de reserva de vagas que existe especificamente na UFG, que daqui a pouco eu vou explicar de uma forma um pouco mais detalhada, certo? Então, nessa análise que eu vou falar a respeito das bancas que analisam esses documentos, quais são os critérios para poder se enquadrar em cada parte, vocês vão perceber que existem os exemplos não só da UFG, mas de outras universidades federais que possuam formas de realizar esse processo diferentes daquilo que a UFG prega. Todos esses dados foram coletados por pessoas que passaram por esses processos, certo? Então vamos lá, a primeira é a banca de escolaridade, né, a cota de escolaridade, e em que um primeiro momento é importante de se destacar que as escolas que pertencem ao grupo S, né, SESC, Senai, SESI, escolas conveniadas ou que seja alguma fundação, enfim, que tem alguma coisa relacionada a isso que eu falei, elas não são consideradas instituições de rede pública, então elas não se enquadram como escolas públicas. As pessoas que estudam nesses sistemas não podem utilizar da cota de escola pública. É importante a gente destacar isso porque existem muitas pessoas que utilizam disso para poder, às vezes se confundem com isso, na verdade, né? Então as pessoas se confundem com essa situação, então estudam no SESI, por exemplo, ou no escola conveniada e acabam colocando na hora do SISU para poder concorrer a uma vaga que é destinada a pessoas de escola pública e acaba sendo indeferida durante a banca de escolaridade por se perceber que ela não faz jus a essa questão. Então é muito importante se analisar isso. Existem os editais, então eu aconselho vocês até ler os editais, sabe, das universidades que vocês querem, essas pessoas que são enquadradas nas reservas de vagas para poder ver os critérios certinhos se por um acaso surgir alguma dúvida nesse sentido. No caso da UFG e de muitas outras federais, eles não aceitam essa situação como escola pública. Enfim, os colégios militares, eles são considerados colégios públicos, certo? As pessoas que concluíram o ensino médio através do ensino de jovens e adultos, né, o EJA, elas também possuem direito a essa reserva de vaga, tal como as pessoas que ganharam a certificação do ensino médio pelo Enem, né, tirando a nota que permitiu que ela ganhasse esse certificado, ou concluiu fazendo a prova do ENSEJA, né, que é o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovem e Adultos. Então, as pessoas que adquiriram o certificado de ensino médio através desses métodos aqui, elas se encaixam na reserva de vaga de escolas públicas. E
como eu disse, existe uma comissão de avaliação de escolaridade na UFG e provavelmente nas outras universidades federais também, que vão analisar se você realmente faz jus a essa reserva de vagas a qual você está se enquadrando, destacando que na UFG ela é a primeira e eles avaliam, por exemplo, o seu histórico escolar ou o seu certificado de conclusão do ensino médio, certo? Então eles vão analisar se você realmente fez o ensino médio integralmente em escola pública. E aí a gente chega nessa parte. Então cursei uma parte do ensino médio em escola particular e me mudei para a escola pública depois. Me encaixo no sistema de cotas. Fake news. Isso não se enquadra. Se você tiver feito uma pequena parte do seu ensino médio em escola particular e no seu histórico escolar constar que você realmente é de escola que você realmente é de escola pública, aliás, participou de escola particular, você não se... A gente vai destacar aqui também a questão da condição de deficiência. Acho que não sei se ficou bem entendido, então se você tiver cursado uma parte do seu ensino médio em escola particular, você não faz jus à cota de escolaridade, certo? Então aqui em relação à cota de condição de deficiência, eu vou falar sobre o processo que acontece na UFG e também em outras universidades. Enfim, de modo geral, a comprovação da condição de deficiência deverá ser feita através da comprovação utilizando um laudo médico. Então, vai ser passado um laudo médico com detalhamento da sua deficiência para uma banca ou para pessoas devidamente qualificadas que irão analisar se você realmente faz jus a essa condição de deficiência, certo? Então, entre as principais formas de deficiência aceitas por essas bancas avaliativas estão a deficiência intelectual, visual, auditiva, deficiência múltipla e alguns casos de deficiência física. Mais uma vez, se você tiver dúvida, se você realmente se encaixa, às vezes eu tenho algum tipo de deficiência, mas não sei se elas entram nessa reserva de vagas. Os sites costumam disponibilizar editais em que possuem o detalhamento dos tipos de deficiência que poderiam se enquadrar nessa reserva de vagas, certo? Então, se por acaso você tiver alguma dúvida, é interessante que você entre nesses sites. No caso da UFG, existe uma banca avaliadora, né, que vai analisar se você realmente faz jus a essa situação que você se declara. Essa banca vai possuir um psiquiatra, um educador físico, um terapeuta educacional, um psicólogo e um médico. Profissionais que irão participar dessa avaliação, certo? Eles, durante a entrevista que eles vão fazer, durante essa avaliação, eles vão perguntar sobre o seu desenvolvimento na infância, como que foi a realidade a qual você esteve submetida na infância por conta da sua deficiência, se você sofreu algum tipo de bullying, como é que foi a sua adaptação durante a infância, enfim, na realização de atividades cotidianas. E como você imagina que vai ser a sua adaptação de acordo com a sua deficiência no curso específico da universidade que você quer entrar, certo? Então, eles vão utilizar da análise de um laudo recente, então o laudo tem que ter uma validade de no mínimo 3 meses, certo? Eles costumam enviar um exemplo de laudo, né, que pode ser levado diretamente ao médico, que vai preencher, né, fazer a descrição do tipo de deficiência ao qual você se enquadra, e esse documento é levado no dia da matrícula. No caso específico da UFG, a análise desse documento acontece na banca no dia da matrícula. Então você entra lá, eles fazem essas perguntas, avaliam tudo, veem os seus laudos, veem os seus exames, porque às vezes os exames é necessário que sejam acompanhados, né, por algum exame, algum raio-x, enfim, que mostre com certeza a deficiência a qual você está declarando. Enfim, aí a banca avalia, né, você sai do local de avaliação, a banca avalia e depois você já recebe a resposta na hora se você foi deferida ou indeferida. O que significa? Se você passou, né, com êxito naquela banca e se você realmente faz jus àquela situação ou se você não se encaixa nessa situação, ok? Já na UFA o processo é um pouco diferente. O que acontece? Você vai ter um laudo, a exemplo da UFG, né, preenchido por um médico. O médico tem que ser um especialista
daquele assunto. Então, por exemplo, se você possui alguma má formação óssea, um médico deverá ser um ortopedista para poder fazer esse laudo descrevendo a sua deficiência. Esses documentos devem ser anexados ao site, certo? No caso, a UF é a Universidade Federal de Uberlândia, então esses documentos devem ser anexados ao site. As pessoas que receberem esse documento vão fazer a avaliação e, posteriormente, vão fazer você vai ser convocado, né, a passar por uma junta médica, a exemplo da UFG, analisando todas essas questões, certo? E aí, diferente da UFG, não vai sair o resultado na hora. Você vai receber posteriormente a homologação ou não daquela banca, ou seja, se você realmente faz jus, no caso homologada, ou não homologada se você não faz jus à reserva de vagas relacionadas a pessoas com deficiência, certo? Esse processo também acontece de forma parecida na UFTM, que é a Federal do Triângulo Mineiro, ok? Agora a gente chega então na realidade socioeconômica, a análise da realidade socioeconômica, que vai conferir se você realmente faz jus à reserva de vaga para pessoas com renda baixa, de acordo com a lei, né, que estipula o valor igual ou inferior a 1,5 salários mínimos por cabeça, per capita, por pessoas dentro de casa. Então, como que eu vou fazer esse cálculo para poder saber se eu realmente faço jus ou não a essa situação? Então, a priori, no primeiro momento, você vai calcular a soma de todos os rendimentos brutos recebidos pelas pessoas que moram na mesma casa que você ou que dependem da pessoa que sustenta você, das pessoas que sustentam você, certo? Então, você deverá levar em conta, no mínimo, os 3 meses anteriores à data de inscrição do estudante no processo seletivo, ou seja, ao SISU. Então, se o SISU for em janeiro, você vai pegar os valores dos 3 meses anteriores para poder organizar isso. É importante a gente já ter essa consciência desde já, porque quando chegar no momento, né, nesses 3 meses anteriores, apesar do adiamento do Enem, a gente já vai ter uma noção do que tem que guardar, do que tem que se atentar em relação à renda para poder comprovar, né? Então, você vai somar tudo isso, né, todos os rendimentos brutos. Então, por que bruto e não líquido? Porque por exemplo, se seu pai recebe o valor, mas tem um desconto de um seguro de vida, certo? Então, o desconto do seguro de vida não pode ser calculado. Então, você vai pegar o valor do salário antes de descontar esse seguro de vida. Então, ele é o bruto mesmo, é aquilo que realmente a empresa paga para o funcionário sem nenhum desconto de nada, certo? Então, você vai somar os rendimentos de todo mundo de casa. No final, você vai fazer uma média mensal dos rendimentos, ou seja, vai dividir por 3, no caso, os 3 meses anteriores ao qual você somou todos os valores arrecadados dentro de casa, certo? Então, vai dividir por 3, vai ter essa média mensal. Esse valor da média mensal vão ser divididos pelos o número de pessoas da família do estudante. Então, por exemplo, deu 3 mil reais a soma de todo mundo durante a média, né, da soma dos valores arrecadados durante esses 3 meses. Então, você vai somar esse valor e dividir pela quantidade de pessoas que utilizam desse dinheiro, que moram na mesma casa, certo? E aí, esse valor tem que ser inferior a 1,5 1.567, que é o valor atual de um salário e meio. O valor de um salário mínimo completo é 1.045 e esse aqui é o valor de um salário mínimo e meio. Então, se o seu valor for igual ou inferior a isso, né, depois de você ter feito todo esse cálculo, você faz jus, então você está adequado a participar da reserva de vagas em relação à realidade socioeconômica de pessoas com baixa renda, certo? E especificamente, a gente tem que destacar que algumas coisas não entram nesse cálculo, né? Como, por exemplo, auxílios para alimentação e transporte, diárias e reembolsos de despesas, adiantamentos ou antecipações. Então, sei lá, às vezes o seu pai recebeu em dezembro o adiantamento do mês de março, certo? Então, não entra nesse cálculo. Estornos ou compensações referentes a períodos anteriores, indenizações decorrentes de contratos de seguros, ou indenizações por danos materiais e morais por força de decisão judicial. Além desses, outros também não entram, como é o caso do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Programa Agente Jovem no Desenvolvimento Social e Humano, Programa Bolsa Família e outros os derivados dele, né?
Programa Nacional de Inclusão do Jovem, o ProJovem, auxílio emergencial, por exemplo, o auxílio atual que o governo está dando, ele, se for receber esse auxílio, tanto do auxílio federal, né, como se, sei lá, se o seu município ou o estado estiver dando algum tipo de auxílio desse, então eles não entram no cálculo caso você tenha recebido ele nos 3 meses que antecedem o cálculo para poder ver se você faz jus a essa reserva de vagas, certo? É, então, às vezes a gente tem algumas dúvidas a respeito do que pode ser considerada família. Então, de acordo com essa portaria normativa número 18, família é a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham as despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio. Isso significa que naqueles cálculos, você vai calcular, por exemplo, você se enquadra mesmo se você não contribuir com alguma coisa, mas que você de alguma forma utilize desse dinheiro arrecadado pela família para se sustentar, enfim. Então, por exemplo, se só o seu pai e a sua mãe, mora você, seu pai, sua mãe e um primo. Sua mãe, o seu pai e esse primo arrecadam para dentro de casa algum valor do trabalho, enfim. Então, o valor dos três deve ser somado para realizar aquele cálculo já trabalhado anteriormente. E você, na hora de participar, mesmo que você não contribua, o valor total é dividido levando em consideração você também, mesmo que você não contribua, certo? Então, por exemplo, todo mundo que for de alguma forma morar naquela casa, sei lá, às vezes você mora com os avós, com os tios, enfim. Então, a unidade familiar é especificamente para as pessoas que contribuam para o rendimento atendidas por aquela unidade familiar. Então, se você é sustentada por seus avós, por seus tios, você vai utilizar a renda desses para poder fazer o cálculo, certo? A documentação para a comprovação de realidade socioeconômica é uma das mais extensas, porque ela realmente verifica um grande número de documentos para poder comprovar que você faz jus a ela, certo? Tanto que é uma banca um pouco demorada, porque os, os analisadores fazem uma análise bem detalhada, fazem cálculos, né, desses valores para poder comprovar. Eles fazem algumas perguntas para você a respeito daquilo que você mostra, né, dos valores, enfim. Então, alguns dos documentos utilizados são os contra-cheques dos últimos 3 meses de todos aqueles que recebem renda, mesmo sem ter carteira assinada. Então, não é só se seu pai trabalha de carteira assinada que ele vai entrar no cálculo, certo? Todo o valor arrecadado por ele tem que entrar nesse cálculo, mesmo que às vezes ele não tenha carteira assinada, mas mesmo assim receba um contra-cheque. Então você vai levar esse contra-cheque para poder ser utilizado nessa análise. Os extratos bancários dos últimos 3 meses de todos os que moram na casa ou que utilizam da renda. Então, por exemplo, mesmo se você não contribui, mas você tem uma conta bancária, é interessante e é importante, né? Acho que é melhor colocada a palavra importante, que você leve esses extratos dos últimos 3 meses, porque eles analisam se você recebeu grandes movimentações mensais, se você está recebendo alguma coisa, enfim. É interessante quando fala-se dos extratos bancários, levar os extratos bancários dos pais em que são depositados, por exemplo, sei lá, ele trabalha em alguma empresa e utiliza de determinada conta para poder receber o salário. Então, é interessante que se leve essa conta, certo? Para poder mostrar que além do contra-cheque com o valor, esse valor também aparece na conta bancária. Além disso, também é importante que se leve a declaração do imposto de renda ou a isenção de todas as pessoas. Então, se você não declara imposto de renda, mesmo assim você tem que entrar num site específico e pedir a sua isenção para poder levar, certo? Entre outras muitas documentações que, como já dito em relação às outras questões também, são encontradas todas nos sites da UFG e de outras universidades que possuam universidades federais, né, que possuam essa ação afirmativa de reserva de vaga para pessoas com renda inferior. Então, assim, os sites também possuem detalhamento a respeito se você arrecada com trabalho informal ou se você não possui carteira assinada, trabalhador trabalha em área rural, enfim. Todos os detalhes vocês encontram nesses editais lá. Aqui foi só a título de exemplificação para poder mostrar alguns dos exemplos de documentos principais que eles pedem, certo?
Agora a gente chega na reserva de vagas, que é uma. A gente tem que fazer uma análise bem minuciosa e cuidadosa, né, dessa parte aqui da reserva de vaga para as pessoas pretas, pardas e indígenas. E eu acho que eu utilizei dessa modalidade, né, de concorrência para poder entrar dentro da faculdade. Eu sou preto e então eu passei por esse processo, né, que a UFG, no caso aqui eu quero destacar que esse exemplo que eu vou dar é da UFG, porque eu passei pelo processo, enfim. Então, eu vou utilizar um pouco da minha experiência para poder mostrar para vocês como foi e alertar vocês a umas coisas muito importantes que surgem, certo? Que às vezes surgem muitas dúvidas a respeito, será se eu sou pardo? Será se eu encaixo nessa situação? Enfim, vamos focar nessa parte que é muito importante. Enfim, então a gente tem que ter muita consciência no momento de fazer essa autodeclaração, certo? A gente tem que ser muito crítico na avaliação se a gente realmente se enquadra ou não nessa realidade de preto, pardo ou indígena. A UFG, ela coloca uma banca, né, de avaliação em que você, no dia, passa por uma mesa que é composta por 4 a 5 pessoas ou um pouco mais, eu não me lembro exatamente a quantidade de pessoas, que são de etnias variadas, certo? E são pessoas capacitadas para poder fazer a análise se você realmente se enquadra ou não nesse grupo. Então, eles recebem capacitação anteriormente para poder fazer essa análise da forma mais justa possível, certo? Então, você vai entrar nesse local, eles vão perguntar se você se autodeclara preto, pardo ou indígena. A parte do indígena é um pouco mais específica, porque além de ele passar por essa banca, ele tem que comprovar por documentação se ele realmente possui descendência indígena, se ele é de alguma tribo, enfim. A parte do indígena é um pouco mais específica e possui também a detalhação nos editais no site do SISU-UFG. Enfim, então, essa autodeclaração é filmada, eles perguntam se você permite a gravação, se você se autodeclara preto ou pardo ou negro. E com essa autodeclaração, às vezes eles podem perguntar o porquê que você se autodeclara nesse grupo. No meu caso, especificamente, não aconteceu isso, certo? Eles não perguntaram por que eu me autodeclarava preto ou pardo, mas algumas pessoas que passaram por banca da UFG tiveram essa pergunta feita e a pessoa tem que, às vezes, justificar o porquê que ela acha que se enquadra nessa questão, certo? Então, eles fazem esse processo, você sai do local onde está acontecendo essa banca, eles discutem, né, a respeito dos seus traços, eles observam os seus traços, se você realmente se enquadra nisso, e posteriormente eles vão lá e te dão a resposta se você foi deferido ou não. Deferido no caso você seja aprovado e indeferido caso você não seja aprovado. Caso haja um indeferimento, você ainda tem a possibilidade de colocar um recurso. Então, sei lá, você passou pela primeira banca e isso vale destacar que é apenas nas chamadas regulares, certo? A gente vai falar de chamada pública daqui a pouco, mas isso acontece apenas nas chamadas regulares, o fato de você poder colocar recurso. Enfim, então, se ocorrer esse indeferimento, você tem a possibilidade de colocar um recurso e passar novamente por uma banca em que vai ser realizado o mesmo processo anteriormente, certo? Então, você não vai poder levar, fui no médico, ele me deu um laudo de que eu sou pardo. Não, eles vão passar por uma banca com pessoas diferentes que irão te analisar novamente, tal como o primeiro processo, sendo que você não tem que levar documento nem nada a respeito, certo? Você vai só realmente passar por uma reanálise dessas pessoas que são capacitadas para poder realizar essa análise. Aí aqui a gente chega numa parte muito importante que vocês devem prestar muita atenção, principalmente se vocês têm dúvidas de que, será se eu realmente me encaixo na cota PPI? Enfim, então nessa entrevista são considerados único e exclusivamente os critérios fenotípicos dos candidatos. E o que significa isso? Eles não vão se importar se você possui alguma descendência, certo? Eles vão analisar exclusivamente você na frente deles com as suas características, certo? Então, a minha avó é negra, mas eu apresento exclusivamente características brancas, então você não se encaixa nesse grupo, certo? É uma coisa muito importante de você ter em mente em relação ao UFG, porque ele não considera aspectos de descendência apenas os fenotípicos do candidato, certo? Então,
Estou com dúvida, será se eu realmente posso ser considerado PPI? Enfim, uma pessoa me ensinou, me explicou como que funciona o processo, certo? A priori, você tem que entender que a questão do pardo ou do preto são derivações do negro, certo? Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer quando tiver com dúvida nessa situação é: eu sou negro? Então, se você possui características negroides, certo? Se você se enquadra no grupo de negro, sei lá, como em algumas características que se destacam, o nariz um pouco mais avantajado, a boca mais grossa, às vezes com coloração um pouco mais escura, os cabelos encaracolados, né? Cacheados ou crespos, a pele mais escura e o formato do rosto, que é um pouco mais complicado, mas enfim, são algumas características que são levadas em consideração. Então, se você apresenta esses aspectos que te enquadram no grupo do negro, aí, se você. A afirmação da pergunta, sou negro, é afirmativa, né? A resposta é afirmativa, então a questão do pardo ou do preto é apenas uma autodeclaração. Então, você é negro, ok. Você encontrou as características? Perfeito. Então agora você vai escolher se você se encaixa no grupo pardo ou preto, certo? Então, a priori, o mais importante de tudo é se você é negro, certo? Então você tem que entender que sou negro, ok. Então agora eu vejo se eu sou pardo ou se eu sou preto. Mas, destacando mais uma vez, a priori você tem que ver se você é negro, se você possui traços negroides, certo? Porque às vezes as pessoas ficam com dúvida, minha pele é um pouco clara, a minha pele não é muito clara, mas também não é muito escura, sou pardo. Não funciona muito assim, certo? Como eu já destaquei, a gente tem que analisar as características para ver se você se enquadra no grupo negro, ok? Então, nessa questão aqui é muito importante essa análise crítica dessa situação, certo? A UFO já é um pouco diferente. Na UFO, ao invés de passar por uma banca em que te dá a resposta na hora se você foi deferido ou não, você vai fazer, mais uma vez, tem que existir a consciência, né, na autodeclaração, se você realmente se enquadra, análise crítica das suas características, e aí lá você vai ter que gravar um vídeo com um fundo branco, em que você não pode passar maquiagem, utilizar adereços, enfim. E aí você vai falar se você se autodeclara do grupo PPI e se você e o porquê que você se declara, certo? Então são dois vídeos, na verdade. Um falando que você se autodeclara e outro a justificativa. O indivíduo então envia esse vídeo para essa universidade e ela analisa essas questões e te dá uma resposta posteriormente, certo? Não é igual na UFG que o resultado sai na hora, existe um prazo de envio e um prazo de divulgação se você foi deferido ou não. No caso ali, se você foi homologado, né, aprovado nessa banca ou não. Dependendo dos casos, a pessoa é convocada para poder ir presencialmente, né, a essa banca para poder fazer uma análise mais detalhada. Enfim, mas só em casos de dúvidas. Esse é o caso da UFO, né, que é um pouco diferente da UFG. E existe o caso da UNB, que não existe banca de heteroidentificação, que significa que você simplesmente se autodeclara preto ou pardo, né, no caso se enquadrando no grupo negro. Mas vale destacar que isso não significa que a pessoa deva ser antiética. Então, assim, tudo que eu destaquei na outra, que você tem que ter uma análise crítica e uma questão de consciência na hora de se autodeclarar, apesar dessa universidade não possuir banca direta de identificação, a pessoa tem que ter uma consciência de ética se ela realmente se enquadra nesse grupo, certo? Porque não é nem um pouco aceitável que as pessoas utilizem dessa reserva de vagas, certo? Simplesmente para poder ter uma forma, entre aspas, mais facilitada de entrar dentro da universidade, certo? Então isso é totalmente inadmissível. Mas esse é o caso da UNB, que a pessoa simplesmente assina uma autodeclaração, ok? Pelo menos por enquanto, a gente não sabe se... Eu acho que a UNB até já teve uma banca de identificação, mas atualmente não, esse processo não existe mais nessa universidade específica. E tem o FG Inclui. O que é o FG Inclui? O FG Inclui é um método de reserva de vagas, também é um processo, na verdade, né, de reserva de vagas, em que são reservadas uma vaga para a pessoa indígena e uma vaga para a pessoa quilombola, ou seja, uma pessoa que vem de alguma comunidade quilombola, certo? Nesse processo, as pessoas também passam por uma banca de avaliação de heteroidentificação
assim como o do PPI, e além disso elas também devem comprovar através de documentos que ela realmente vem de uma comunidade quilombola, ou que ela vem de alguma tribo indígena, enfim, que elas possuem essas descendências, certo? E, como eu já disse, vai passar por uma banca que vai analisar tanto os documentos que são enviados previamente, como a banca no dia que já te analisa e depois dá o resultado se você foi deferido ou não. Ok, então agora a gente chega especificamente no SISU, que é o sistema de seleção unificada, que permite que você jogue a sua nota do Enem para poder concorrer a uma vaga de uma universidade federal, certo? Então, quem pode participar do SISU? O estudante que já concluiu o ensino médio, certo? Com todas aquelas formas que eu já falei, através do EJA, do Enseja, enfim. Ou que estejam concluindo o ensino médio. Significa que, se você estiver terminando o terceiro ano, você tem o direito de participar do SISU. Agora, se por exemplo, as pessoas do segundo, do primeiro ano, né, que estão no ensino médio, que podem fazer o Enem, não têm o direito de concorrer ao SISU. São chamados treineiros, em que os resultados da prova, as notas deles são até divulgadas posteriormente, certo? Então, se você se enquadra nesse grupo de concluinte ou que já concluiu o ensino médio, você pode participar do SISU. Em relação ao SISU, existem algumas coisas importantes a se destacar, como é o caso dos pesos. O que é o peso? O peso é uma determinada importância maior ou menor, né, digamos assim, para uma área de conhecimento do Enem em que tem uma relação maior com o curso. Então, por exemplo, no curso de medicina, os pesos variam em que ciência da natureza possui o peso 3, que é o maior, exatamente porque a área de ciência da natureza trabalha questões como a biologia e a química, que são aspectos bem relevantes na prática da medicina, no curso de medicina, certo? Então, da mesma forma que existem faculdades que possuem esses pesos, que daqui a pouco eu vou explicar como que funciona, existem faculdades que não possuem, como é o caso de medicina da UFC, em que os pesos são 1 em tudo. Então, você soma todas as suas notas do Enem e divide por 5, certo? E você tem a sua média geral, a sua nota de corte, né, digamos assim. A sua nota que você vai poder jogar para poder ver se você se encaixa em determinada vaga. Mas no caso da UFG, aqui são os pesos do curso de medicina da UFG, o cálculo é um pouco diferente. Então você vai pegar a nota que você tirou em determinada área, multiplicar pelo peso dela, e isso com todas as áreas, e depois somar todos os resultados e dividir por 10 e ter a sua média. O que é isso? Então, tirei 900 em redação, peso 2, multipliquei por 2. 798, multipliquei por 1,5. Enfim, então deu todos esses resultados. Você soma todos e divide por 10, que é o quê? A soma dos pesos. 2 mais 1,5, 1,5, 2 e 3. Então, vai dar o 10, vai ter a sua média, que é 727,3. Então, é muito importante que se faça os cálculos de acordo com o seu curso, porque a nota pode variar de faculdades que não possuem o peso em faculdades que não possuem peso, exatamente porque às vezes você pode tirar uma nota muito grande em ciência da natureza, que vai favorecer a sua nota, enquanto em outras universidades não vai se favorecer porque não possui esse peso, como é o caso da UFG, certo? Então, média mínima e nota mínima. Isso acontece em algumas universidades que estipulam que, para concorrer a determinada vaga, o aluno deve ter uma média mínima, como é o caso da USP, em que o aluno tem que ter no mínimo uma média 500, né? Geral, uma média geral 500 para poder concorrer a algum curso. Da mesma forma que na estadual da Paraíba existe uma nota mínima que é 600 em redação. Então, se você não tirou uma nota 600 ou mais em redação, você não pode concorrer a uma vaga específica de determinado curso perdão, dessa universidade, certo? É assim que funciona a média mínima e a nota mínima. Nota de corte é a nota da última pessoa que está classificada, né, dentro da disponibilidade de vagas. Então, digamos que são 4 vagas e essa pessoa é a última, é a melhor nota que está classificada. Então, ela é a nota de corte. Se entra alguém com 720, essa pessoa sai e a nota de corte vai se tornar o 619, certo? Que no caso, vai ser a menor nota que vai estar classificada. Essa nota de corte é um dos métodos de monitoramento que você tem que ter cuidado, porque às vezes você tem uma nota e que essa nota não está se encaixando, dentro
da disponibilidade de vagas de determinada faculdade. Então, às vezes é importante que você veja outras faculdades, outros cursos para poder jogar essa nota de corte de forma que você esteja classificado, certo? Dessa mesma forma, melhor ainda para o monitoramento o fato de que o SISU vai divulgando, né, as notas de corte dos cursos com a atualização diária. Então, a cada dia o SISU atualiza. Então, por exemplo, se houve uma variação para mais de hoje para amanhã, então amanhã a nota de corte muda, então você já tem uma noção se está aumentando, se está diminuindo. Enfim, isso é uma coisa boa do SISU, que ele vai atualizando e permite que o aluno tenha uma noção se ele vai ter como concorrer àquele curso, se não está dando, se não está encaixando, enfim. Candidato selecionado em primeira ou segunda opção. Então, no Enem, na inscrição do SISU, utilizando a nota do Enem, você pode escolher entre duas opções de curso, a primeira e a segunda, certo? Então, é importante nessa parte aqui o fato de que, se você for aprovado na sua primeira opção de curso, você não vai poder concorrer ao segundo mais, por exemplo, numa chamada de espera. Se você for aprovado na primeira opção, mesmo que a sua nota dê no segundo, mas você foi aprovado na primeira, então você vai permanecer apenas com a aprovação na primeira opção de curso, certo? Se você for aprovado na segunda opção, você não vai poder concorrer na lista de espera da primeira opção, certo? Então é uma coisa que você tem que tomar cuidado, porque antigamente você poderia, por exemplo, passar na segunda e concorrer à primeira numa lista de espera. Hoje em dia não pode mais. Então, por exemplo, se você tem um curso aqui de primeira opção, que foi o que eu fiz, e que eu especificamente queria apenas passar nesse primeiro curso, eu não coloquei uma segunda opção, certo? Fiquei apenas com a primeira porque era o meu foco, então era aquilo que eu queria, não teria outras margens de possibilidade, certo? Enfim, é uma coisa que você tem que tomar cuidado, porque a pessoa, como está dito aqui, não poderá manifestar interesse em participar da lista de espera caso seja aprovado em qualquer uma dessas opções de curso, ok? Então, caso você não tenha sido aprovado, né, na parte que na opção que você colocou, você vai poder participar de uma lista de espera. Então, para poder participar dessa lista de espera, o candidato deve observar, né, se não foi aprovado em nenhuma, e manifestar interesse em participar dessa lista, essa lista de espera em determinado prazo, né, que eles estipulam sempre, colocam prazos. A maioria dessas confirmações, se você quer ou não participar de lista de espera, às vezes costuma acontecer no próprio site da universidade, certo? Então você tem que ficar bem atento, porque às vezes você tem que ir, por exemplo, no site da UFG para poder colocar que você quer concorrer à lista de espera lá no site da UFG. E também as posteriores chamadas. Então, as chamadas vão aparecer, né, a lista de pessoas por exemplo, para a segunda chamada, vai aparecer apenas no site da universidade, certo? Então, tipo assim, não passei, lista de espera, agora é importante ficar atento aos sites da universidade que você colocou para poder participar em lista de espera, para poder ver se você vai ser convocado ou não, ok? Então, existe a primeira e a segunda chamada, certo? Existem algumas universidades que possuem até a nona chamada, por exemplo, certo? Então, por exemplo, na primeira, segunda não foi, terceira não foi, vai manifestando interesse, enfim, vai até quando vão ter chamadas até completar todas as vagas disponíveis para isso, certo? No caso da UFG é diferente, lá possuem apenas duas chamadas, primeira e segunda chamada, e se você não foi classificado nessas chamadas, você vai poder participar da chamada pública, que também tem que manifestar interesse no site, enfim, por isso que eu falo que é importante ficar atento especificamente ao site da faculdade que você tem interesse. Então, a chamada pública, o que é? É um momento em que as pessoas vão presencialmente até a universidade, certo? Então, assim, claro que é divulgado anteriormente uma convocação para poder participar dessa chamada pública. Então, às vezes, mesmo se você não está se encaixando nas vagas, você vai ser chamado para poder participar dessa chamada pública, e ao ser chamado para poder participar dessa chamada pública, você tem a possibilidade de ser chamado para poder entrar. Então não significa necessariamente que você foi chamado e vai entrar. Não, às vezes só tem 3 vagas, mas eles convocam 15 pessoas. Por quê?
Porque as bancas acontecem lá. Então, por exemplo, é muito importante que se você for chamado para chamada pública, você organize todos os seus documentos, porque você não vai ter a oportunidade de, por exemplo, esqueci tal coisa, trazer um documento depois. Vai acontecer tudo lá, você vai passar por todas as bancas, se deu tudo certo, levou todos os documentos, foi deferido em todas as bancas, ótimo, você foi aprovado. Se por um acaso você, sei lá, esqueceu algum documento, alguma coisa que ficou faltando, infelizmente você perde o direito à vaga e uma pessoa que estava abaixo de você é chamada para poder participar. Então, por isso que existe essa margem de erro, é que eles chamam pessoas além da quantidade de vagas que existem, certo? Então, por isso que é importante destacar que é apenas uma possibilidade de ser chamado para aquela vaga, certo? Não necessariamente é uma certeza. Aí, como eu disse, existem faculdades como a UNB, que possuem várias chamadas até completar todas as vagas, e possui, por exemplo, um exemplo da UFTM, que é a do Triângulo Mineiro. Que as pessoas, depois de algumas chamadas, né, elas precisam ir até a universidade, elas, ao invés de manifestar interesse online, elas vão até a universidade e falam lá manifestam lá o seu interesse de participar de chamada posterior, certo? Então, se você não for lá presencialmente, eles interpretam como se você não quisesse participar de chamadas posteriores. Então, é um tipo de exemplo também. Ok? Então, como que eu vou fazer para poder me inscrever no SISU? Então, você utiliza o seu número de inscrição do Enem, certo? Atualiza alguns dados, como celular, e-mail e a senha do Enem, a senha que você realmente entra para poder ver a sua nota do Enem, por exemplo, certo? Então, você vai aqui, procura qual que é o curso que você quer, por exemplo, Medicina UFG ou só Medicina, e aí eu vou analisar todos os cursos, enfim, você tem um panorama geral de quantidade de vagas, nota de cortes, localização da faculdade, quantidade de cursos, por exemplo, de Medicina no Brasil, enfim. Quando você pesquisa aí, você tem uma grande gama de informações. Então, você escolhe para poder fazer a inscrição na primeira opção, certo? Então você coloca a primeira opção de curso que você quer e o processo para poder pesquisar e colocar a segunda opção de curso também é análogo a esse. É muito importante que vocês atentem-se a já saber se vocês se enquadram em determinadas modalidades já aqui nesse início, certo? Então, por exemplo, se eu acho que eu entro no grupo PPI. Então você tem que ter consciência disso no momento da inscrição do SISU, exatamente pelo fato de que você vai colocar a modalidade que você vai concorrer na hora de fazer a sua inscrição no SISU, certo? Então a modalidade de concorrência você já coloca aqui. Então você vai na primeira opção, escolhe o curso e escolhe a modalidade de concorrência e confirma a sua inscrição, certo? Como eu disse, vai ter uma classificação parcial, né? A atualização costuma acontecer às meia-noite de cada dia, porque o SISU fica aberto durante um período. Então você vai poder observar se você subiu da posição, se você caiu de posição, se você tem que mudar a sua nota de corte, a sua nota para poder outra faculdade. Enfim, essa classificação parcial permite essa análise, ok? Enfim, então a gente possui também outras formas de se entrar na universidade, né, utilizando ainda da nota do Enem, como é o caso do ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, que possibilita que você ganhe bolsa de 50%, né, parciais ou integrais em universidades de ensino superior particulares. Então você pode ganhar bolsas nessas universidades através da sua nota do Enem. Existem, claro, alguns critérios para poder ver se você faz jus a essa reserva de vagas, como, por exemplo, o fato de que o estudante tem que ter cursado o ensino médio em escola pública ou na rede particular na condição de bolsista integral da escola. O ProUni permite isso. Uma coisa a se destacar é que, por exemplo, o SISU, no caso da UFG, não permite. Então, por exemplo, se você tiver sido bolsista em uma escola particular, mesmo assim você não vai poder concorrer como se fosse de escola pública, certo? Você concorre na ampla concorrência, que é a quantidade de vagas destinadas às pessoas de escola particular. Enfim, estudantes com deficiência também se enquadram para poder concorrer aqui, professores de rede pública de ensino, no exercício, né, do magistério da educação básica, integrantes do quadro pessoal permanente de instituições públicas, enfim. Para poder concorrer a essas bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio, e para as bolsas, isso quando a bolsa integral, né? Em relação às bolsas parciais, de 50%, a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos
por pessoa. E para todos esses enquadramentos, a pessoa tem que ter uma média de pontos no mínimo de 450 pontos, certo? Outra forma de entrar em universidades utilizando dessas notas, né, é através do FIES, que é o Programa de Financiamento Estudantil, que ele é um programa do Ministério da Educação, enfim. Ele meio que é uma forma de financiar o seu estudo, então você vai estar numa universidade e durante determinado período você vai estar pagando um valor, mas você realmente vai pagar os valores gerais dessa universidade depois que você concluir o curso. Então existe alguns juros, claro, nesse período, e existe as fases. Então, por exemplo, existe a fase de utilização, que é quando você vai estar durante o curso, né? E você vai pagar a cada 3 meses o valor no máximo de R$ 150, certo? Em relação aos juros, enfim, alguns valores que são aplicados. Existe a fase de carência, que é após a conclusão do curso, você vai ter tipo 18 meses para poder se organizar, enfim. E a cada 3 meses dentro desses 18, vai ser pago o valor igual ao anterior, de no máximo R$ 150. Então é um tempo de se organizar, arrumar um emprego e se preparar para poder entrar na fase de amortização, que é o início quando você vai realmente pagar todo o saldo devedor que você acumulou durante o período em que você esteve estudando numa universidade particular. Então, você estudou na universidade particular e aí esse financiamento, né, como se fosse um parcelamento da possibilidade de pagar esse curso, mas sempre no final do curso, certo? Então, aqui você vai ter a possibilidade, por exemplo, aqui tem um exemplo de amortização, que ao final do período de carência, né, o saldo devedor do estudante será dividido em até 12 anos, no caso de alguém que, por exemplo, tenha feito um curso de 4 anos, certo? Então, há essa multiplicação de 3 a quantidade de tempo. Então, digamos que o meu curso seja de 5 anos, então vai ser 3 vezes 5, certo? Então, eu vou ter até 15 anos para poder pagar esse financiamento de um curso em uma universidade particular. Então, gente, é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco mais como que funciona o processo. Eu sei que é uma grande quantidade de informações. E como eu coloquei lá no início, o meu Instagram, eu me encontro totalmente à disposição para poder tirar dúvida a respeito de qualquer coisa relacionada a esse tipo. Em relação às bancas de cotas das universidades, como que funciona esse processo mais detalhadamente na UFG. Enfim, qualquer dúvida em relação a essas coisas que eu tenha falado aqui, ou até mais, eu me encontro totalmente disponível para poder sanar qualquer dúvida. Agradeço muito a vocês que participaram, e é isso, muito obrigado.